E são funcionários que têm uma alta rotatividade, portanto, não criam vínculo, de fato, com o trabalho, etc., e que têm baixíssimos salários, enfim, uma condição de trabalho degradante. Há, inclusive, uma separação entre funcionários efetivos, terceirizados, etc., que é levado por essa situação. Portanto, é um quadro bastante delicado. Eu não entendi se isso aí significa que acabou os 10 minutos ou acabou os 12, então eu tenho que terminar mesmo. Então, de fundo, o que eu queria colocar, trazendo todo esse panorama, é que no ano passado nós fizemos uma greve importante e conseguiu, em alguma medida, colocar todas essas questões em debate. A reitoria vem avançando no seu projeto, que foi isso que eu pintei aqui, e, portanto, isso coloca uma necessidade fundamental de que a gente construa uma forte mobilização esse ano em defesa da universidade pública, que seja não só de funcionários, mas também de funcionários, de docentes e de estudantes, que também vão ser certamente afetados por essas medidas. Fazendo jus ao papel histórico, inclusive, do movimento estudantil, que, historicamente, sempre teve um papel importante nas lutas democráticas, etc., e teve um papel importante justamente quando aliado aos trabalhadores. Inicialmente, os trabalhadores dentro da própria universidade, mas também quando aliado aos trabalhadores de modo mais geral, como foi na luta pela redemocratização do país, no apoio às greves operárias nos anos 80, etc., e, certamente, esse papel histórico do movimento estudantil está colocado como desafio para as novas gerações, e eu espero que vocês se interem desses debates e que participem do movimento e que ajudem a construir conosco essa mobilização em defesa da universidade. É isso. Obrigada, Reinaldo. Então, bom, para finalizar, antes da gente abrir para as perguntas, vou passar para o professor Turkovic, então, também 12 minutos. Tá? Tá ligado aí? Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite para estar aqui e quero cumprimentar vocês, em primeiro lugar, por estarem iniciando o curso no qual vocês entraram na Universidade de São Paulo. E vou discordar dos meus companheiros de mesa ao dizer que vocês estão entrando numa universidade que goza de uma situação que é extremamente favorável quando comparada com todas as suas congêneres no país e na América Latina. Vocês certamente acompanham os jornais e sabem que nos diversos rankings internacionais, a USP está sempre entre as 250 melhores. Isso não é feito por nós, não é feito no Brasil, tá certo? Tem um ranking feito no Brasil, mas que ainda está iniciando. Mas há rankings que são feitos já há mais de 10 anos, e a USP, desde que esses indicadores começaram a aparecer, ela está lá, muito bem colocada. Em alguns deles ela aparece entre as 100 melhores do mundo. Em geral, eles analisam cerca de 10 mil instituições, tá certo? E o que ocorre é o seguinte: isso não é obra da reitoria, não é obra de quem está no poder hoje ou esteve no poder há 4, 5 anos, 10 anos, é obra de todos que compõem a Universidade de São Paulo, que tem 80 anos, 81 agora. Então, ao longo de sua história, a universidade contou com gente dedicada, competente, e que, inclusive, passou pelos filtros que vocês acabaram de passar também, e se dedicaram, de fato, à universidade. Quer dizer, muitos que se formaram aqui, aqui permaneceram como professores e fizeram a sua carreira na universidade. Nós temos exemplos, bons exemplos de pessoas que se aposentaram pela compulsória ou pouco antes dela e que ainda estão aqui trabalhando. Eu vou dar um exemplo, mas posso falar de vários. O professor José Goldenberg, que foi, inclusive, reitor da USP entre 86 e 90, ele hoje tem 86 anos. Ele foi o coordenador da comissão que organizou a comemoração dos 80 anos. Ele vem trabalhar todos os dias na USP. Foi professor do estudo de física e depois, atualmente, trabalha no Instituto
no antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia, que agora se chama Instituto de Energia e Ambiente. Bom, portanto, eu acho que vocês têm todos os motivos para se orgulharem, assim como os seus pais. E tenho certeza que vocês terão um período extremamente profícuo durante os anos em que aqui estiverem. E que, se forem só o da graduação, né, deve terminar daqui a 4 ou 5 anos. Mas, se continuarem na pós-graduação, vão estar por aqui por mais tempo. E serão certamente contaminados por essa picadinha que todos nós acabamos levando e por pertencermos à comunidade USP. E eu vou aproveitar, então, para ser breve, eu vou, como fui convidado para um debate, eu vou debater também, tá certo? Eu já disse que ia discordar, então vou discordar de mais algumas coisas, começando pela fala do Rodrigo. Rodrigo disse que na greve de 2013 saíram sem nenhuma conquista. Não é verdade, Rodrigo. Não é verdade pelo seguinte: a eleição para a reitoria da USP, desde 1988, quando foi aprovado o seu último estatuto, é o estatuto que está vigente até hoje, claro, com algumas alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo, mas como aprovação de estatuto de uma vez, analisando o corpo todo do estatuto e do regimento em seguida, ele é de 1988, da gestão do professor Goldenberg. Coincide com a última Constituição brasileira, tá? Foi na mesma época. E, desde então, a eleição era feita em 2 turnos. O primeiro turno, em que os 8 mais votados passariam para o segundo turno. Nesse primeiro turno, votavam os membros das congregações das diversas faculdades. Então, hoje na USP são, sei lá, 42. Então, em todas elas existe um colegiado formado pelos professores, tá certo? Representação de estudantes e de funcionários. Lá está o diretor, o vice, chefe de departamento, e assim por diante, a congregação. Vocês vão conhecer muito bem isso. Então, esses membros das congregações votavam no primeiro turno, separadamente. Então, FEA, Poli, Medicina, Direito e assim por diante. Os votos eram reunidos e o resultado apontava os 8 mais votados nesse primeiro turno. Em seguida, havia um segundo turno, onde, finalmente, seria feita a lista tríplice, que é levada ao governador. Então, nesse segundo turno, votavam apenas cerca de 200 pessoas. No primeiro turno, votam mais de 2.000 pessoas, 2.500. O segundo turno era composto por cerca de 200 e poucas pessoas, constituído por que órgãos, que colegiados? O Conselho Universitário e os Conselhos Centrais. Existem 4 Conselhos Centrais ligados às pró-reitorias. Conselho Central de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Cultura e Extensão Universitária. Esses conselhos são formados por um representante de cada faculdade. Esse representante é o presidente da comissão correspondente na unidade. Então, o presidente da comissão de graduação da FEA tem assento no Conselho Central de Graduação, lá na reitoria, cujo presidente é o pró-reitor de graduação e assim por diante. Então, essas 200 e poucas pessoas é que votavam no segundo turno. E essa lista tríplice, então, feita em cima daqueles 8, mas que basicamente estava ali entre os primeiros, saía a tal da lista tríplice que ia para o governador. Nessa movimentação de 2013, o Conselho Universitário aprovou a extinção do segundo turno. E, portanto, aquele segundo turno muito pequeno, com um grupo muito pequeno de pessoas participando, com pessoas muito ligadas à reitoria, pessoas que convivem ali com as pessoas que estão por ali, né, de plantão no poder. Esse segundo turno foi extinto. E a eleição, então, do reitor atual, do professor Zago, já foi feita de uma forma diferente e que a própria lista tríplice foi montada no primeiro turno. Então,
votando todas essas pessoas, 2.000 e tantas pessoas, e construindo a lista tríplice, da qual o professor Zago foi o líder, né? Ele teve mais do que a soma dos outros 2 candidatos, que ficaram em segundo e terceiro lugar. Mas o importante é dizer para vocês que as lutas sempre trazem alguma coisa, pode até não ser de forma imediata, mas elas sempre trazem algum benefício, tá certo? Então, uma outra coisa que eu quero mencionar aqui, já que estamos falando com os ingressantes de 2015, que o Rodrigo levantou, que é a questão de debater novas formas de ingresso. Esse é um tema que o reitor tem chamado a atenção para ele, e que vocês certamente têm todo o interesse em discutir, porque vocês conhecem, né, sabem avaliar essas coisas. O vestibular da USP não é nacional, ele é feito só no estado de São Paulo, isso não avançou. A Unicamp já há muito tempo faz um vestibular mais descentralizado, mas a USP não faz. Então, estuda-se, de fato, já se discute a possibilidade de utilizar o Enem. Certamente não passar de 0 para 100% das vagas, mas fazer algum tipo de teste com o exame nacional do ensino médio, que, afinal, é do Brasil todo. Mas isso tudo é discutível, porque eu aceitaria prontamente uma argumentação de que, espera um pouco, mas não é o Estado de São Paulo que mantém a USP? Tá certo? E, já que estamos falando em manutenção da USP, e na realidade das 3 estaduais, o Estado de São Paulo é o único Estado que, de fato, investiu há muito tempo no ensino superior. E a USP recebe, já há 25, 26 anos, recebe mais de 5% de tudo que o governo estadual arrecada do ICMS. Ou seja, pouco mais de 1/20 de cada centavo que vai para o governo, vindo do ICMS, vem para a USP. É desse dinheiro que a universidade sobrevive. E não é pouco dinheiro. Como vocês são da área, eu recomendaria que vocês fizessem uma comparação para ver, por exemplo, quantos estados no Brasil possuem uma arrecadação de ICMS maior do que a da USP. Vocês vão ficar chocados. E se nós somarmos as 3 universidades estaduais, né, Unicamp, Unesp e USP, são praticamente 10%, nós estamos falando de um estado que deve estar entre 6º e 7º do Brasil. Quer dizer, essa arrecadação se compara a de um estado colocado aí entre 10º e 11º. Então, é por isso que nós temos que ter muita atenção. E quem estiver dirigindo a universidade tem que se preocupar com uma questão que eu não vou debater aqui, mas vou pedir que vocês vejam. A USP tem um portal da transparência, que ainda não é uma beleza, mas vai estar melhorando e vai melhorar ainda mais. E é lá que vocês podem buscar as informações. Então, vejam que uma instituição que começa a perder o controle da sua folha de pagamento, é óbvio que ela tem que parar e pensar, tá certo? Então, era só esse recado que eu gostaria de dar, e cumprimentá-los novamente e desejar um período muito fértil aqui na universidade. O ambiente, certamente, é a melhor coisa que nós temos aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Não sejam tímidos, podem perguntar. E aí, quando vocês perguntarem, vocês podem direcionar uma pessoa específica, e se algum outro convidado quiser adicionar alguma coisa, também pode, tá? Então, podem levantar a mão, que o Vini leva o microfone. Pode falar? Tudo bem, gente? Meu nome é Fernando Mauad, eu sou calouro de economia agora. E queria parabenizar vocês pelas falas, eu achei bem legal.
o debate me surpreendeu porque eu achei que eu ia sair no